aqui é a Josiane do canal Gosto Leve e hoje nós vamos falar sobre memória alimentar. Bem, a memória alimentar ela é construída na infância, mas isso não impede que ela seja construída em outros momentos, mas é que esse momento da infância é onde a gente está descobrindo muitas coisas, principalmente os alimentos. E isso, essa memória ela vai depender muito das pessoas que estão no nosso entorno. Então, nossos pais, os nossos cuidadores, familiares, são essas pessoas que vão configurar um pouco o que a gente vai comer ou deixar de comer. E também a dinâmica que a gente tem com eles. Eu listei aqui 5 tipos de pais ou cuidadores e como eles influenciam na maneira com que a gente vai comer, tá? Vou começar a listar eles. Primeiro, pai ou cuidador, são aquelas pessoas que não ligam com a alimentação. Então, assim, você come o que tiver. Se tiver macarrão, você come. Se tiver ovo, você come. Se tiver hambúrguer. Não tem uma preparação com a comida, não tem uma relação próxima. É como se a comida fosse só pensasse nela quando eu estivesse realmente com fome e não me preparasse para aquele momento, com um comportamento de desleixo, digamos assim, em relação à alimentação. E, consequentemente, é uma falta de cuidado com o corpo, com a saúde e tudo mais. E isso tende a passar para as pessoas que estão sendo influenciadas por ele. Por exemplo, as crianças, que ficam suscetíveis ao que os adultos estão fazendo. Eu tô olhando aqui na minha colinha, e o segundo tipo de pai ou cuidador são aqueles que comem muito alimentos processados e não ligam muito com a informação sobre a comida. Eles só vão comendo e eles têm um apego muito forte com o alimento ser gostoso. Então, eles gostam de alimentos que tenham muito sal, muito açúcar, muita gordura. Provavelmente esses adultos também já vieram de outras relações dos pais ou cuidadores que também eram assim, e aí eles vão passando isso para frente, e aí a criança começa a crescer nesse ritmo também. Então é muito difícil uma família onde todo mundo come fast food e só a criança come salada, porque os pais são modelos, os pais ou as pessoas adultas como um todo são modelos, então ela vai se espelhar no que você está comendo. Se ela vê você comendo um bolo recheado, ela vai querer comer também. E isso vai determinando um pouco como vai ser a relação dessa criança com a comida. Pais que utilizam também, um terceiro tipo, são os pais que utilizam a comida como barganha ou chantagem emocional. É meio difícil, pensar que os pais possam passar esse tipo de informação para a criança através da comida. Mas acaba acontecendo mais do que muita gente imagina. Então, assim, se você tirar a nota boa na escola, você vai ganhar um chocolate. Se você se comportar, a gente vai no fast food. Ou se você não parar de chorar, eu não vou comprar aquilo que você quer muito. Então, muitas vezes, os pais utilizam o alimento para conseguir certos comportamentos dos filhos. E claro que as crianças elas percebem, como que está se configurando isso. Então, elas passam também a utilizar o comportamento delas para ganhar certos alimentos, Uma vez eu ouvi uma criança falando assim, se eu comer tudo eu ganho açaí. Então, porque ela já vive numa configuração de que se ela comer tudo, ela vai ganhar alguma coisa em troca. E essa troca é meio problemática, O benefício da comida, coma escarola. O benefício de comer escarola já é a própria escarola, não precisa ter um adicional para isso, A gente não precisa ficar barganhando com a criança o que ela come, a gente precisa mudar certas configurações, deixar a criança um pouco livre para ela decidir também se ela vai comer ou não, mas continuar oferecendo aquilo que a gente está propondo que seria o mais benéfico para a saúde dela. O quarto tipo de pais são aqueles que têm relação conflituosa com a comida ou com o corpo, ou os dois ao mesmo tempo. A gente costuma ver isso mais em mulheres, mas ultimamente os homens também têm
tendo um pouco desses comportamentos, que é viver de dieta. Então a criança, ela tá comendo um bolo de cenoura com chocolate e a mãe chega pra falar: nossa, esse monte de carboidrato que você tá comendo, olha que absurdo, fim do mundo, com chocolate ainda, você sabe quantas calorias isso tem, isso vai te deixar muito gordo, não sei o que, vai acabar com a sua saúde. E aí isso começa a criar um terrorismo na cabeça da criança, né? Tanto que eu vi uma criança no mercado uma vez, e aí ela estava procurando por calorias, assim, né? Ela estava procurando pelo nutriente, o que é muito estranho pensando em faixa etária, assim, é difícil você ver uma criança falando carboidrato, proteína, lipídio, calorias, né? Geralmente as crianças vão mais pelo lúdico, né? Se tem desenho ou não, se é gostoso ou não. Elas não se envolvem muito nessa parte mais técnica. Mas era uma criança aí por volta dos 7 anos e ele estava escolhendo o alimento dele levando em consideração esses nutrientes. E isso passa a ser problemático, porque as crianças elas não têm essa percepção do que é o nutriente em si, né? Tem uma dificuldade para elas perceberem isso, dado a idade mesmo. Então ele viu um biscoito marrom e ele já associou que é integral, porque o arroz integral é marrom, o pão integral é marrom também, então tudo que for marrom é integral. Só que no caso era um biscoito recheado, então assim, é muito difícil falar para as crianças sobre isso no sentido muito técnico. A gente tem que falar sobre alimentação saudável no sentido mais lúdico, né? Mas do jeito que esses pais se relacionam com a comida, a ideia é realmente causar um medo, né? Não que seja um comportamento consciente, mas é um medo que eles têm com a comida e o medo de não ter o corpo dentro do padrão, e eles acabam passando isso para a criança. E aí a chance da criança desenvolver transtorno alimentar é altíssima. Ou ela pode comer tudo dentro do perfeito que os pais consideram em casa, salada, fruta, verdura, né, do jeito que os pais querem, mas fora, geralmente na escola, comer coisas que os pais não permitem em casa. Então comer a fritura, comer o doce, né, às vezes o amiguinho leva, ele pega do amiguinho. Então tudo isso pode fazer a criança ter fugas com a comida. E o quinto tipo de pais são aqueles que se importam com a comida, né? Que é o tipo que a gente mais tenta quando os pais estão esperando o bebê, a gente tenta orientar que eles se importem com a comida e que eles prezem por esse momento. São pais que valorizam muito o ato de cozinhar, então desde criança eles já estão envolvidos ali na cozinha e aí eles começam a passar isso para o filho de uma maneira lúdica. Então, né, o momento de amassar o pão vira uma super festa, o momento de fazer macarrão também vira outra festa. Então, isso vai criando na criança um sentido de que a comida é uma coisa legal e gostosa de fazer, né? Com as verduras as mesmas coisas, eles não criam uma supervalorização abóbora é o máximo, brigadeiro não, ou brigadeiro é excepcional e abóbora não. Eles só comem e ponto. E não utilizam a comida como barganha, eles tentam conversar com as crianças sem envolver a comida nessas trocas, né? E é esse o tipo de pais, assim, que seriam os mais ideais. É claro que cada pessoa vai achando um ritmo, e como eu falei, isso vem de muito lá atrás, né? Então não é uma coisa que a gente vai construindo agora, assim, eu acabei de ter o filho e é por isso que eu tô assim. É uma coisa que a gente vai trazendo lá atrás, e aí quando você tem um filho, isso acaba sendo, né, colocado num grau muito alto, porque tem outro ser que tá te copiando praticamente, assim. E isso vai, né, quando a gente vira adulto, né, dependendo de como foi o seu cuidado, como foi sua infância, cada tipo desse vai influenciando o modo como você vai ser.
Às vezes você vai ser um adulto que não liga zero com a comida, que o que tiver tá bom e não se prepara, não planeja a comida, vai vendo conforme vai vendo a comida conforme a fome surge, né? A coisa acontece meio que ali na hora. Ou essa ideia do comer fast food sempre, né? E isso traz configurações ruins para a saúde. Ou essa ideia de estar sempre fugindo da comida, de que tá sempre em dieta, que o corpo nunca tá bom, né? Que aquela gordurinha que tem, o famoso pneu, é sempre um motivo de começar uma dieta nova, que o brigadeiro é o fim do mundo e que a alface é a melhor coisa do planeta. Então tudo isso vai acabar influenciando a maneira com que a gente come. Por isso que a gente fala, né, não é tão fácil mudar os hábitos, porque a gente forma eles desde a infância. E aí, se a gente pensar numa pessoa de 30 anos, é realmente difícil, né? Ela tem 30 anos se relacionando com a comida dessa forma. E aí, quando a gente propõe uma coisa diferente, geralmente uma resistência, né? Mas é um passinho de cada vez, ela vai conseguindo mudar. Por isso, né, que essa linha que eu trabalho, a nutrição comportamental, a gente consegue ir a fundo nesses assuntos e melhorar essa relação do passado. Fala, olha, você teve essa relação nessa época, mas você não precisa ter ela a partir de agora, né? A gente pode dar um novo sentido para tudo isso. A comida, ela pode se inserir na sua vida de uma maneira diferente. Espero que vocês tenham gostado, né, desses 5 tipos de pais ou cuidadores e como eles influenciam a nossa alimentação, tanto na infância quanto na vida adulta. E se a gente não cuida disso, né, ou na adolescência ou na vida adulta, isso vai sendo levado para a fase idosa também, né? Hoje a gente vê muitos idosos com uma relação bem conflituosa com a comida e com o corpo, tá bom? Até a próxima e não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é NutriJosiBessa, no Facebook é Gosto Leve por Josiane Bessa, por Josi Bessa, nutricionista. E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, né, apertar o sininho para sempre aparecer as notificações para vocês. Beijo e até a próxima!